Se você busca performance, resiliência e uma disciplina que desafia o tempo, é impossível ignorar o legado de Esparta. O termo espartano evoca imediatamente a ideia de alguém austero, sóbrio, firme, severo, sem frescuras, e isso não é por acaso. Vem da história de uma das mais importantes cidades-estado da Grécia Antiga, notória por seus guerreiros por excelência. Essa cidade estava localizada na região da Lacônia, na península do Peloponeso. Mas o que exatamente podemos aprender com essa máquina de guerra milenar para aplicarmos em nossas vidas modernas? Este vídeo é um mergulho na mentalidade espartana para filtrar os princípios de disciplina e abnegação que podem transformar seu desempenho e resiliência hoje. A estrutura da dedicação exclusiva, os homoioi. Esparta desenvolveu-se como uma polis aristocrática, pautada em valores como disciplina e ordem, e marcada por uma hierarquização rígida e pouca mobilidade social. A fundação da cidade é atribuída aos dórios por volta do século X a.C., povo indo-europeu que chegou à Grécia por volta de 1200 a.C. O coração dessa sociedade era a elite, os esparciatas, que se autodenominavam homoioi, os iguais. Eles detinham os direitos políticos e a posse da terra. Essa posição de privilégio, contudo, vinha com uma exigência singular e total. As únicas atividades às quais os esparciatas dedicavam-se eram a política e a guerra. O militarismo era uma característica central do Estado e da sociedade. Essa dedicação exclusiva, que era mantida por um rígido sistema político que incluía a diarquia, o governo de 2 reis, a gerousia, conselho de anciãos acima de 60 anos, e o conselho dos éforos, 5 esparciatas que monitoravam os reis, foi o que tornou Esparta famosa por seus excelentes soldados. A primeira lição espartana para a performance moderna é o foco implacável. A excelência e a disciplina nascem da escolha de dedicar-se a poucas atividades essenciais, eliminando ofícios, como o comércio dedicado aos periecos, e distrações, a forja da resistência e da austeridade, agoge. O segredo dos guerreiros residia no seu sistema de treinamento e educação militar, o agoge, que começava na infância. Esse sistema visava transformar os jovens em soldados disciplinados. O treinamento era uma escola de dureza e resistência, incluindo exercícios físicos intensos, habilidades de combate, caça e sobrevivência. Eles eram, literalmente, criados desde a infância para suportar terríveis sofrimentos e dificuldades. A vida em Esparta era marcada pela austeridade. Os espartanos eram incentivados a evitar luxos e a se concentrar em aspectos práticos da vida. Em sua mentalidade, a emoção era reprovada. O indivíduo honroso não era nada. O Estado era tudo. Essa busca pela dureza era generalizada. Diferentemente de outras cidades gregas, há relatos de que as mulheres espartanas recebiam educação e praticavam exercícios físicos, embora a fonte antiga sugira que isso era sob o ideal da gestação de crianças fortes para o Estado. A segunda lição é a resistência intencional. Se você busca a alta performance, deve praticar a sobriedade e encarar o desconforto como um ingrediente fundamental. O heroísmo e o comprometimento inabalável nas Termópilas. Quando falamos em resiliência espartana, a Batalha das Termópilas em 480 a.C. é o conto fundador. O rei Leônidas liderou 300 espartanos para enfrentar as forças persas de Xerxes, que marchavam para invadir a Grécia. O pequeno contingente lutou bravamente e o objetivo era apenas atrasar os persas para permitir que as defesas gregas se organizassem. Eles exibiram uma lealdade a uma causa maior que eles mesmos e uma devoção à liberdade. A atitude mental diante da morte é o que mais inspira. Quando os persas exigiram que os espartanos largassem suas armas, a famosa resposta de Leônidas foi, em grego, molon lave, ou, em português, venha pegá-las. E quando as flechas persas ameaçaram cobrir a luz do sol, Leônidas brincou que lutariam então na sombra. Essa abnegação era um valor tão profundo que a esposa espartana dizia ao marido na véspera da guerra: volte com seu escudo ou em seu escudo. Essa frase significava que a volta sem o escudo era sinal de covardia, pois era largado na fuga, enquanto ser levado sobre ele significava a morte honrosa.
A terceira lição é o comprometimento inabalável. Seja qual for o seu objetivo, profissional, físico ou pessoal, adote a mentalidade do volte com seu escudo, mantendo a determinação, a dureza e a persistência até o fim. Os valores obscuros e a aplicação moderna nuançada. Ao evocar o modelo espartano, é crucial ter cautela e reconhecer seus valores obscuros. A sociedade era rigidamente hierarquizada, e a estabilidade social e política era mantida por leis rigorosas e muitas vezes pela violência. O maior grupo social era o dos ilotas, a classe dos servos, que constituíam a principal força de trabalho agrícola e eram considerados propriedade do Estado. Eles eram numericamente superiores à elite espartana, e o medo de revoltas era constante. Para evitar insurreições, a violência era usada rotineiramente, e o Estado implantava a críptia, onde jovens espartanos espionavam e controlavam os ilotas. Houve ocasiões de rebelião, como a Revolta dos Ilotas, registrada por Tucídides durante a Guerra do Peloponeso. Para o público moderno, o ideal espartano de repressão total da emoção e da individualidade tem sido questionado, à medida que a sociedade aprende a valorizar a expressão pessoal. Além disso, a falta de diversificação econômica e cultural. Esparta não valorizava a cultura intelectual e artística como outras cidades-estado. É apontada como um fator que prejudicou seu desenvolvimento e contribuiu para o seu declínio gradual após a derrota para Tebas em 371 a.C. e, posteriormente, com a ascensão macedônica. O legado que buscamos hoje deve ser filtrado. Historiadores buscam, inclusive, apresentar uma Esparta mais matizada, com arte e música, desafiando o estereótipo rígido. No entanto, a força inspiradora que permanece é a da determinação e da disciplina militar. Disciplina para a vida e resiliência. Inevitável. A mentalidade espartana nos oferece uma lição de foco, resistência e abnegação. Primeiro, aplique o foco exclusivo dos homoioi. Identifique as tarefas centrais que movem sua vida e se dedique a elas com o rigor de quem treina para a sua guerra. Segundo, pratique a dureza e austeridade do agoge. Não se afaste do sofrimento e do desconforto necessário para o crescimento. O luxo é um inimigo da disciplina. Terceiro, demonstre o comprometimento inabalável de Leônidas. Mantenha sua lealdade à sua causa, mesmo quando as circunstâncias forem terríveis. A resiliência é a capacidade de sustentar o esforço, mesmo à beira da derrota. Esparta, que foi uma das grandes potências da Liga do Peloponeso, nos deixou não apenas uma história de vitórias e derrotas, mas um aviso sobre os perigos de uma inflexibilidade excessiva. Use a disciplina espartana não como uma rigidez política, mas como uma ferramenta para construir sua própria resiliência e performance no século XXI.